Olá, sejam bem-vindos a esse nosso encontro, essa aula dessa noite sobre a terapia da linha do tempo. É um prazer ter vocês aqui presentes, que já estão aqui. Um prazer encontrar os amigos que vão assistir os vídeos, o vídeo, né? Nosso tema hoje é essa terapia que é bem pouco conhecida, conhecida com o nome de terapia da linha do tempo, mas de alguma forma pouco conhecida pelas pessoas. A ideia é apresentar durante esse breve tempo, no máximo, umas 2 horas, no máximo, o que é a terapia da linha do tempo, o que caracteriza esse processo da terapia, alguns detalhes do jeito dela funcionar, por que que ela promove, é isso que está escrito aí no slide, a renovação emocional total talvez seja a única terapia que possibilite isso de uma forma controlável e verificável. E vou convidar vocês a serem mais felizes com poucas emoções. Até o final do nosso encontro hoje, vocês vão entender por que realmente a gente tem sentimentos e emoções demais, né? E isso está ajudando pouco as pessoas. Vocês vão também entender a diferença entre essa abordagem e outras, o que que é particular e único na TLT, Terapia da Linha do Tempo. Nós vamos aqui conversar, vamos ter aqui, enquanto esse tempo da apresentação, eu vou fazer alguns poucos intervalos para perguntas. Então, eu vou pedir a vocês que tenham perguntas, que escrevam a pergunta no chat. A Luana vai estar recebendo depois, em alguns momentos que eu interromper, essas perguntas virão. Então, havendo alguma dúvida, tá? Faça a pergunta, escreva a pergunta. Pode ser que a sua pergunta eu responda já antes do momento de responder perguntas, porque às vezes as pessoas se antecipam, fazem perguntas sobre um assunto que eu vou falar logo em seguida. Então pode acontecer alguma questão desse tipo, né? A Luana vai observar isso e se tiver pergunta que eu já tenha respondido ao longo da apresentação, ela não vai ser feita, tá? E vai lá pegar também perguntas que sejam se atendam a um maior número de questões numa só. Então, vamos começar sobre nosso tema. Nosso tema realmente é a questão das emoções. A terapia da linha do tempo, ela trabalha com as emoções, com os sentimentos na vida. E eu sei que cada um de vocês tem um modelo de pensar sobre emoções. Se você é terapeuta, especialmente você pode ter estudado numa escola, né? Tenha seguido uma escola que tem uma determinada maneira de pensar sobre sentimentos e emoções. Se você é alguém que provavelmente fez apenas o curso de PNL, né? Boa parte das pessoas interessadas nesse programa vem da PNL. Se você fez a PNL, você aprendeu pouca coisa a respeito de sentimentos, de emoções, aprendeu a trabalhar com estados emocionais, mas o que são emoções e sentimentos, a PNL não tem um modelo assim explícito maior. Então, a única coisa que eu quero pedir a vocês, a cada um de vocês, antes de nós começarmos, é que vocês considerem o que vocês sabem a respeito de emoções e sentimentos e ah, para. Opa, deixa eu mudar aqui o slide. Não está mudando. Só um minutinho, por favor. Agora sim. Tá? Então, que vocês considerem o seguinte. Para os propósitos dessa nossa apresentação, eu vou pedir que cada um de vocês simplesmente pegue todo o conhecimento que você tenha sobre vida emocional, tudo ele, faça um embrulhinho com todo esse conhecimento e deixe fora do lugar onde você está. Pendure na porta de entrada da sala, do quarto, onde você estiver, e esqueça tudo o que você aprendeu sobre emoções durante essas próximas 2 horas. E por que isso? Porque é preciso entender quando se está entrando num campo novo, quais são as ideias, as premissas, os valores, o modo de funcionar desse campo novo.
E eu posso antecipar, se você buscar entender o que eu vou falar sobre emoções à luz daquilo que você já sabe, provavelmente não vai dar certo. A gente não pode examinar um modelo usando como referência um outro modelo para poder avaliar o modelo novo. Isso não funciona. É como se você quisesse entender a física quântica usando a física newtoniana. Não dá certo. Ou ao contrário, né? Usar a física newtoniana para entender a física quântica. A gente não pode fazer isso porque não dá certo. Então, para os propósitos apenas dessas 2 horas, deixe de lado o seu conhecimento sobre vida das emoções, influência das emoções. Tá? E quando você tiver dúvida, verifica se a dúvida está vindo a partir desse modelo que eu estou apresentando, o modelo da terapia da linha do tempo, ou se está vindo a partir do que você já sabe. Se está vindo a partir do que você já sabe, a pergunta não cabe. Então, é interessante considerar isso, né? Então, deixa de lado, né? No final da nossa apresentação hoje, desse papo, volte a pegar o seu pacotinho de conhecimentos, aí você mistura do jeito que você quiser, tá? Combinado? Então, vamos lá. Ainda bem que todos responderam sim, então vamos em frente. A primeira coisa que eu quero considerar é a presença dos sentimentos na vida. Se você, por acaso, conversar com qualquer pessoa, se você conversar com amigos, ouvir as histórias, vocês vão perceber, e já sabem disso, como as pessoas estão envolvidas com as questões emocionais. Os dramas da vida são dramas basicamente emocionais. Se você lê um romance, se você vê um filme, se você acompanha essas séries da TV, você vai notar que as coisas giram fundamentalmente em questões emocionais. Os amigos, a família, você mesmo, passa continuamente por questões emocionais e que tornam e que criam os dramas na vida. E se um filme não tiver uma boa dose de acontecimento emocional, ele vai fazer provavelmente pouco sucesso. Os filmes filosóficos fazem menos sucesso do que os filmes com os dramas e as aventuras das pessoas no seu dia a dia, ou as aventuras malucas inventadas pelos personagens, né, fictícios aí que povoaram no tempo passado as revistas em quadrinhos e que agora migraram para as séries, né, e para os filmes. Mas a vida está recheada de emoções e o que é mais, posso até dizer triste, né? São emoções desconfortáveis. A vida recheada pelas histórias que a gente ouve, pelas histórias que você ouve, pelas histórias que você lê, pelos filmes e etc., é recheada de sentimentos negativos. São os ciúmes, as necessidades de vingança, as raivas, as tristezas, cheio de sentimentos e emoções desconfortáveis. Quando você percebe que a vida é assim, um comentário que se faz é que isso é normal. A vida é cheia de sentimentos negativos. E dizem que isso é normal. E aí a gente começa a olhar para uma outra realidade, porque na realidade isso não passa de um grande mito. Isso não é normal. Viver com sentimentos negativos, envolvendo quase que, e para muitas pessoas é muito isso, né? A vida do indivíduo, da pessoa, envolvendo seriamente e profundamente, isso não é normal. Isso não é natural. Pode ser comum, mas não é o normal. Isso é uma anormalidade da vida, né? Outra coisa interessante que se aprende muito é a respeito de como lidar com as emoções. Se você já leu livros de autoajuda, ouviu palestras nessa área, muito se comenta e se ensina a usar um controle emocional, conter emoções que sejam fortes, nutrir as emoções positivas, descobrir como usar as emoções, administrar as emoções, escolher suas emoções. E, de novo, isso é outro grande mito. Na realidade, eu vou mostrar para você que você não precisa usar controle emocional, que você não precisa conter suas emoções, escolher emoções, nutrir emoções positivas,
descobrir como usar as suas emoções e colocar a emoção que você quiser em qualquer lugar. Você não precisa fazer isso. Até o final dessa apresentação, dessa aula, você vai entender por que isso é um mito. E vocês vão ter oportunidade de ver como isso se aplica à sua vida. Bom, emoções. Vamos começar pensando sobre o que é uma emoção, para entender. Nosso tema central é esse, né? São emoções na vida e vários aspectos dessa presença, e particularmente a terapia, como ela atua, essa terapia da linha do tempo atua sobre as emoções. Então, vamos entender o que é uma emoção. Se você pensar o que é uma emoção, muitas pessoas, porque isso é, digamos assim, o senso comum, as emoções, os sentimentos, é aquilo que você sente quando você faz alguma coisa. É aquilo que move você a fazer alguma coisa, né? As pessoas têm essa ideia. As emoções movem você a fazer algo. Mas a emoção é muito mais do que isso e também não é isso, né? A emoção não move ninguém. Preste atenção, a emoção não move ninguém. Então vamos entender isso aqui. O que você precisa entender é que as emoções são programas biológicos, psicobiológicos. E o que é um programa psicobiológico? É um programa que surgiu, no caso das emoções, esse programa surgiu a partir de mecanismos de adaptação evolutiva. Tá bonita essa frase, significa o seguinte, que você tem emoções por causa da evolução. E mais ainda, né? Continuando aqui, as emoções fazem o quê? Elas preparam você para lidar rapidamente com os eventos da vida que são essenciais à sua vida e à vida da espécie. Isso é um programa biológico. Significa que você já nasce sabendo isto, está no seu DNA, está no programa genético, que você tem certas reações para lidar muito rapidamente sem precisar pensar. Na realidade, as emoções preparam, ativam todo o corpo para você lidar com algo que esteja acontecendo. Por exemplo, né? Se você está com medo, o medo de alguma coisa é sinal que o seu corpo já está preparando você para lidar com algo que seja perigoso ou ameaçador para você. Daí vem o medo. O medo é uma emoção que você tem quando o corpo prepara você rapidamente, porque ele tem a sabedoria genética de milhões de anos de desenvolvimento para você perceber rapidamente, antes mesmo do seu consciente se dar conta do que está acontecendo, seu inconsciente já está ativando essa emoção. Aliás, não é emoção, daqui a pouco você vai ver o nome disso daí, o nome correto, para em algum momento você sentir o medo e o corpo está preparado para lidar com algo que está ameaçando. Por exemplo, né? Uma reação, e isso é apenas um exemplo, se você vai estar lidando com algo que assusta você, nos tempos dos predadores, né? Se tem, de repente, chega na sua frente um leão lambendo os beiços, né? Então você já, o seu corpo já reconhece isso e já prepara você para sair correndo, para você ou lutar ou fugir. Lutar com o leão é uma coisa meio, talvez, fora de questão. Mas se você pensa em sair correndo, tá? O que o seu corpo vai fazer? Vai preparar você para a fuga. Isso é parte dessa reação emocional. Como é que prepara você para a fuga? Ativando, por exemplo, o seu sistema imunológico. Porque quando você sai correndo, você pode se machucar. Seu sistema imunológico já está preparado para ajudar você, porque o medo, né, que você está sentindo foi ativado pelo sistema aqui para proteger você. Bota sangue nas suas pernas, tá? Coloca a sua visão focalizada em alguma coisa, você perde a visão periférica, fica olhando focalizado para alguma coisa, e você com isso tem mais condições de se salvar de um predador. Emoção é muito mais do que aquilo que a gente pensa. Não é a emoção que ativa você. O que ativa você é um programa biológico. E, pasmem, quando eu li a respeito disso também, eu fiquei surpreso. Os seus sistemas emocionais, eles são os mesmos de todos os mamíferos. Você, como pertencente à espécie do Homo sapiens, uma espécie dentro dessa grande família dos mamíferos, não sei se o nome certo é família,
mas esse conjunto de família de animais que vão desde os mamíferos mais pequenininhos, né, os ratinhos mais miúdos, até os animais maiores, seja elefante, seja uma girafa. Todos nós, mamíferos, temos os mesmos programas biológicos, psicobiológicos, gerador de emoções. Todos somos iguais, quase iguais. Significa que todos os mamíferos, desde o ratinho até o macaco, o rinoceronte, o seu gato, o seu cachorro, todos nós temos na nossa cabeça os mesmos órgãos, os mesmos hormônios, as mesmas substâncias de comunicação entre os neurônios, as mesmas localizações do cérebro para lidar com a vida emocional. Nós somos iguais aos mamíferos nesse sentido. Tá? E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde, logo em seguida. Essas mudanças no corpo, quando você está vivendo uma emoção ou vivendo essa preparação para lidar com um evento que seja importante, tá? Elas aparecem no corpo e é aí que a gente percebe que a pessoa está tendo uma reação emocional. Você tem pensamentos com as representações sensoriais, ou seja, imagens, sons, sensações corporais, cheiros e gostos. Você tem isso em cada manifestação emocional, os neurotransmissores e substâncias de informação, hormônios circulando, tensões musculares. Se você, por exemplo, está numa alegria, o seu corpo está pulando, tem tensão muscular que faz você pular. Se você está fugindo, você tem a tensão na perna para poder sair correndo. Né? Ou se você está triste, você tem a distensão, o relaxamento, a moleza da tristeza. Então, você tem tensões musculares características, movimentos corporais, movimentos viscerais. O seu coração pode se acelerar ou diminuir a velocidade. Você pode ter paralisação de determinados órgãos quando você está debaixo de certas emoções. Mudanças fisiológicas, sua temperatura vai mudar, você vai suar mais ou suar frio, né? Você vai ter pressão sanguínea diferente e você vai ter alterações cognitivas, pensamentos próprios. Isso tudo faz parte de uma reação emocional. Uma reação que começa antes de você sentir a emoção. A emoção é uma manifestação desses programas biológicos. Eles começam e depois você vem a sentir a emoção. E aqui nós chegamos no ponto fundamental, ponto de partida. Nós temos sistemas neuroemocionais naturais em comum com os mamíferos. O que são esses sistemas neuroemocionais? É isso que eu falei. É o sistema que você tem no cérebro, o sistema no cérebro e no corpo, que tem a maior parte funcionando na região do cérebro subcortical, no cérebro antigo, né, no cérebro lá conhecido como reptílico, no tronco cerebral, que é lá que tem origem as emoções. E teve um pesquisador, o Jacques Panksepp, ele faleceu há pouco tempo, mas ele descobriu e provou isso num livro dele chamado Arqueologia da Mente, que ele mostrou essa semelhança ou quase igualdade que os mamíferos têm nos seus sistemas emocionais. E ele estudou esses 7 sistemas neuroemocionais, que é o componente, né? Quais são os neurotransmissores que trabalham em que parte do cérebro, como funciona, é neurociência pura, estudando e demonstrando que nós temos esses 7. Temos mais sistemas emocionais, mas ele pesquisou esses 7, né? A busca, o primeiro deles, que é aquela reação emocional de um animal ir atrás da comida, por exemplo, ir atrás de alguma coisa, ele vai buscar algo. E você imagina um ratinho daqueles que fica correndo o tempo todo buscando comida, querendo encontrar comida, ele está sendo ativado por esse sistema neuroemocional chamado busca. As crianças brincando, né? O jogo, a brincadeira dos filhotes dos nossos filhotes, das nossas crianças, atendem a um jogo, atendem a um sistema que ele chama de jogo, brincadeira, que é essa preparação para a vida e nos animais para a caça ou sair correndo ou se defender, que acontece na infância. Isso é a fonte da alegria. Uma das fontes da alegria, da emoção da alegria, está nesse sistema neuroemocional. O cuidado.
é todo aquele movimento que as mães têm em relação aos seus filhotes. Você encontra isso no reino animal e no reino humano, né? Esse cuidado de proteger, de alimentar, de cuidar, tá? É um sistema neuroemocional. Aí, desse cuidado, você tem o amor, você tem o afeto com manifestações emocionais. A luxúria é o nome que ele dá. A luxúria é um sistema neuroemocional que cuida da procriação. Aí tem todo o comportamento, que é um comportamento emocional, voltado para a busca do parceiro de vida, da parceira de vida, todo o jogo de sedução, tudo é uma programação dentro desse sistema neuroemocional. Aí você tem a paixão, você tem o amor também com raiz nesse sistema neuroemocional. A fúria é o sistema neuroemocional que se manifesta pela raiva, pela indignação, né? pela, pela agressividade. Essas reações emocionais, elas aparecem como dentro desse programa que faz você proteger aquilo que é seu. Os animais protegem, os machos protegem o seu bando, né? Protegem o seu território, tudo isso é orientado, ativado pela fúria. Se há uma invasão, essa fúria entra em ação, assim como você vai entrar em ação se alguém entra na sua casa, invade o seu espaço, né? Sem a sua autorização. Como você pode sentir essa raiva, essa manifestação, se alguém divulga nas redes sociais algo feio que você não fez, né? Então, isso tudo faz esse sistema atuar e você vai perceber isso pela sua resposta emocional. E nós temos outro sistema que é o pânico-tristeza. Por que pânico-tristeza? Imagina uma criança ou um filhote que, de repente, percebe que não está vendo mais a mãe. Quando um filhote não vê mais a mãe, ainda precisa da mãe, ele começa a ficar desconfortável e se a mãe não aparece, ele entra em pânico, como uma criança sozinha vai entrar em pânico. E depois vem a tristeza, que é esse abatimento, porque se sente só, se sente abandonado, sem a proteção da mãe. Então, esse sistema que controla o pânico e a tristeza que vem em seguida, é esse sistema neuroemocional que ele chamou pânico, tristeza. E tem o sistema neuroemocional que ele chamou de medo, tá? Que é aquele responsável pela sua autoproteção, o medo mesmo, né? É o sistema que ativa o seu corpo e todas as reações internas quando tem algo que está ameaçando a sua integridade ou a integridade de um ente querido. Vem a emoção do medo depois que ela é ativada pelo sistema neuroemocional natural do medo. Estou usando aqui letra maiúscula porque o autor, o Pansap, para distinguir isso das emoções, que são manifestações, ele escreve os sistemas neuroemocionais ou neuroafetivos, também ele chama neuroafetivo, com letras maiúsculas. Então, sempre que você fala, ou ele se refere ao sistema, ou seja, ao conjunto de órgãos e toda a sua atuação, sua troca interna, seus contatos e substâncias que estão circulando ali e no corpo, sempre que ele fala sobre isso, ele fala com letra maiúscula. Bom, nossas emoções vêm desses sistemas. São mais do que sete. Ele pesquisou sete, deve estar havendo pesquisa sobre outros, né? Mas eles começam aí, nesses programas biológicos, no caso do ser humano, programa psicobiológico, que prepara você exatamente isso, para lidar com os eventos que são essenciais, fundamentais para a vida. A procura de coisas, a diversão, o cuidado da cria, as coisas da procriação, a raiva, a fúria para defender aquilo que é seu, pânico, tristeza para lidar com as perdas e o medo para proteger, para lidar com a sua integridade. É atrás disso, é a partir disso que nós temos as experiências emocionais. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como a gente lida com as emoções. As emoções acontecem na vida,
porque nós estamos vivendo e em interação com as outras pessoas, interação com o meio ambiente, e isso provoca as nossas reações. Se você, de repente, está dirigindo o automóvel e ele derrapa, né, a sua reação a ele começar a girar provavelmente vai ser o medo, a não ser que você tenha um controle muito grande, né, um controle pessoal muito grande, controle emocional, já vamos falar sobre isso, acaba não vivendo o medo. Pode ser alguma coisa já treinada. Provavelmente, os corredores de automóvel, né, o pessoal que corre, faz corrida de automóvel, corrida de motocicleta, o medo é bem mais, digamos assim, domesticado do que a maioria das outras pessoas. A vida apresenta esses momentos. Se você vive, por exemplo, uma catástrofe, você vai ficar com medo, né? Vai perder seu controle, vai sentir emoções. É assim que a gente funciona. Isso tudo é absolutamente normal. Então, vamos ver de que maneira a gente pode reagir, ou a gente pode vivenciar os estados emocionais. Existem quatro maneiras para você vivenciar os estados emocionais. Primeira maneira é simplesmente expressando a sua emoção. Opa, entra. Opa, chegou. Então, você expressar a emoção é você deixar o seu corpo reagir àquilo que ele preparou para você manifestar, você lidar com aquele momento da vida. Né? É expressar, mostrar a sua raiva de alguma forma, não precisa ser o tempo todo explodindo, vamos falar sobre isso, ou mostrar que você não gostou daquilo que aconteceu. É você sentir o medo pequenininho ou grande do que está acontecendo, é você ficar alegre. As pessoas, se você olha, por exemplo, alguém que gosta de esporte e esteja acompanhando um jogo de futebol, um jogo de vôlei ou basquete, e o seu time de preferência ali, seja representando a sua nação ou não, faz um ponto, você manifesta alegria. O pessoal do futebol pula, grita, berra, você já viu isso acontecer? Manifestação da alegria. A alegria tem seu jeito de se manifestar, de se expressar. Se você está com raiva, você provavelmente vai empurrar o outro ou dizer algumas coisas. Se você está triste, a reação da expressão da tristeza é o choro, é você se voltar para dentro. Cada estado emocional tem uma expressão. A maneira mais natural de você vivenciar esse estado emocional é expressá-lo. Rir, chorar, mostrar os dentes, arreganhar, alargar os olhos, se for uma surpresa, e etc. Segundo lugar, consequência de você expressar o sentimento. O que acontece quando você. Opa, só um instantinho aqui. Só um minutinho, por favor. Bom, agora entrou uma outra tela aqui. O que acontece? Quando você, por acaso, está vivendo em sociedade, o ser humano, antes de viver em cidades, ele vivia como caçador, como coletor, né? Ficava o tempo todo andando e buscando comida. Há uns 10 mil anos, 12 mil anos atrás, eles descobriram como plantar. Quando a agricultura começou, eles começaram a se juntar em aldeias, aldeias depois, algumas centenas de anos depois, acabaram virando, ou milhares de anos, virando cidades. Começamos a conviver mais em sociedade. E para viver numa cidade e viver em sociedade, o que acontece é que eles foram descobrindo, os seres humanos foram descobrindo, que algumas coisas precisavam ser combinadas ou determinadas nessa convivência. E logo em algum momento da nossa história, as nossas emoções começaram a ser controladas porque faziam mal para algumas outras pessoas. Pessoas se agrediam, as pessoas se exageravam nos sentimentos. Então, começaram a aparecer regras sociais para manifestação das emoções. Aí entrou também aquilo que os deuses queriam que você manifestasse ou não manifestasse, né? Então, algumas emoções foram proibidas por alguns deuses, outras foram incentivadas, tá? E houve a regulação também da vida emocional pela religião.
Quando você hoje conhece alguma religião, especialmente ocidental, as igrejas judaico-cristãs têm muito controle sobre as emoções. O que é pode, o que é feio, o que é bonito, o que pode, o que não pode, o que é educado, o que não é educado. Nós aprendemos muito cedo sobre emoções que a gente sente e que podem aparecer. E nós acabamos, então, passando a vida controlando as emoções. Por quê? Porque se você não controla a sua emoção, especialmente na família, você vai perder a atenção de papai, de mamãe, de vovó, vai ser castigado. É, coisas que aconteciam e talvez ainda aconteçam hoje, exemplo, né? Uma menina chorando muito pode ser chamada de manteiga derretida, né? Pode ser comentada como chorona. Por que está chorando muito? Menino não pode chorar. Seja forte, aguenta. Regras familiares. Ah, se a criança tendo sido ensinada a se comportar de boas maneiras, sem ser exagerada e controlando, segue isso, tá? Ela vai ter dentro dela essa proibição de manifestar as emoções. As emoções não vão sair, tá? Vão sair pouquinho. Os homens, por exemplo, aprenderam a não chorar, né? Porque chorar é coisa de mulher. Então, quantas crianças, quantos meninos já não ouviram? Mulherzinha está chorando, não aguenta. Seja forte, aguenta firme. Coisas que estão ensinando a gente a segurar as determinadas emoções que a gente sente. Se a gente não segurar, então pode vir o castigo. Então é importante segurar para manter, para preservar o cuidado, o carinho da mãe e do pai, a atenção deles, em vez de ir para o cantinho, no cantinho do pensamento, para ficar pensando que a gente bateu no irmão porque ele pegou o nosso brinquedo. Bom, mas acontece uma coisa interessante. Ah, a vida emocional é um programa, ele é biológico, ele precisa se manifestar. Você precisa mostrar a emoção porque ela é importante num determinado momento. Como você está segurando a emoção, controlando, a sabedoria interna descobriu uma maneira de ter uma vida emocional que não aparecesse diante dos educadores, papai, mamãe, vovó e professores, ou da sociedade. Eles descobriram que eles podem substituir as emoções, os sentimentos por outros. E aí Ah, começou uma história muito a gente tá séria. fazendo pedido no CFC, tu quer alguma coisa? O que é o CFC? O de frango frito do bistec. Alguém tá com o microfone ligado? Eu vou fe- Opa, isso, obrigado. Ah, as pessoas descobrem como manifestar ou como viver a sua vida emocional, substituindo as emoções naturais por reações internas que não aparecem para aqueles que cuidam de nós, crianças. E não aparecendo, o que que acontece? A gente diminui o risco de ser punido, castigado pela manifestação emocional. Que sentimentos são esses que nós aprendemos por nossa própria conta a vivenciar? E aí você tem uma relação bem parcial desses sentimentos. Apatia, abandono, obsessão, dúvida, ciúme, solidão, culpa, rancor, ansiedade, mágoa, inveja, indecisão, impaciência, angústia e outros que estão aí na história de monte na vida das pessoas. Esses sentimentos não são sentimentos naturais, foram formas que nós descobrimos para viver a emoção, que não pode ser vivida. Em vez de vir a emoção natural que provém daquele sistema emocional, nós usamos esses sentimentos. Esses sentimentos, qual é a vantagem de você sentir uma saudade em vez de chorar uma perda de alguém? É que a saudade ninguém vê que você está sentindo. Você sente a saudade e ela está lá dentro. A irritação. A irritação é bem menos intensa que uma manifestação de raiva. Você pode segurar a irritação, treme um pouquinho e tal, mas não mostra raiva. Fica lá, a irritação fica lá dentro. A sua indecisão, que é um medo em relação a tomar a decisão, você não vai ficar
expondo esse medo, você fica lá dentro vivendo a indecisão. E assim todos os sentimentos, a culpa. Na culpa você fez alguma coisa que acha que não deveria ter feito, por exemplo, e você fica lá dentro se culpando porque deixou de fazer. Em vez de sentir a tristeza por ter feito alguma coisa que não era própria, você fica agarrado a uma culpa, se punindo internamente com essa cobrança interna. Estados emocionais substitutos são a vivência interna parcial desses sistemas neuroemocionais que não conseguiram completar a sua manifestação. Você não viveu a experiência emocional daquele momento. Você trancou e acabou com o tempo substituindo por outra coisa. Vamos lá ver então as emoções que a gente tem e que vêm da emoção natural e que você não vive. Antecipação, alegria, afeto, prazer sensorial, prazer sexual, raiva, tristeza, medo, surpresa, aversão ou nojo. Essas são as respostas, emoções naturais vindas dos sistemas neuroafetivos ou neuroemocionais. Essas reações, quando vividas autenticamente, elas estão acontecendo no momento do presente. Essas reações emocionais você tem no agora. Essas reações são as suas emoções no momento em que está havendo uma ameaça, em que está sendo invadido, em que você perdeu alguém, em que você sentiu a atração pelo parceiro ou parceira, uma atração sexual, o afeto, o amor, o cuidado, né? Quando você se assustou, quando você sentiu nojo de alguma coisa, a aversão. Essas emoções são naturais a coisas que caracteristicamente estão acontecendo agora. No momento presente, quando você sente isso, você está vivendo uma emoção natural. E quando você está envolvido, você está sentindo, você está tomado ou tomada por um estado emocional, um sentimento substituto, você está vivendo alguma coisa que não existe mais. Porque a referência temporal desses sentimentos é ou o passado, que é a maior quantidade, ou o futuro. Você não está no momento presente. O momento presente é o único momento que você tem real na vida. O passado não existe, o futuro não existe. Mas no seu sentimento substituto, você está no passado que já não existe mais e no futuro que ainda não existe. A culpa, por exemplo, qual é o referencial da culpa que você sente hoje? Alguma coisa que aconteceu. Qual é o referencial que você tem, por exemplo, de uma nostalgia? É algum evento que você já teve no passado e que agora não tem mais. Da mesma forma, saudade. O ressentimento, né? A mágoa, aquele sentimento que tem uma raiva presente de algo que já aconteceu a partir de alguém e que você ainda está vivendo isso. A ansiedade. Ansiedade, a referência é o futuro. Você está em alguma coisa que ainda não aconteceu e você já está provavelmente pensando que vai dar errado. Isso gera ansiedade. Ansiedades vêm de você estar pensando num futuro que pode dar errado. Pode dar diferente daquilo que você está querendo. A indecisão pode ter também um componente do futuro. Você está querendo tomar a decisão que dê o menor problema no futuro ou que não dê problema no futuro. A indecisão pode ter como referência o futuro. O que é importante aqui? Perceber que quando você tem esse sentimento que está aí na sua vida, na sua mente, você não está vivendo o agora. Todos esses sentimentos que estão aí, e mais a centena de outros que provavelmente existem, porque o ser humano é muito rico em inventar sentimentos, né, de substitutos, é que você não está vivendo o momento presente. Você está ligado a duas épocas que não existem naquele momento: o seu passado e o seu futuro. E aqui vem uma questão importante para você pensar sobre isso, que é a duração das emoções. Então, veja, uma emoção natural, aquela que vem diretamente lá do sistema neuroemocional, ela é muito pequenininha. O desenho dessa curva é o desenho da reação emocional, que dura apenas o tempo do estímulo. Está vendo ali embaixo, estímulo? O que acontece é isso.
é a reação emocional que você tem enquanto a coisa está acontecendo. Se você tem um cachorro latindo para você, mostrando todos os dentes, um cachorro enorme, enquanto aquilo for assustador para você, você está com medo. O cachorro vai embora, o medo vai embora, desaparece. A emoção que dura mais é a tristeza. Você sente a tristeza enquanto você estiver vivendo um luto sério. Um ente querido da sua vida, se ele faleceu, se ele partiu, você vai sentir essa tristeza durante um tempinho, que é o tempo do luto. Se você entra na experiência de luto, mesmo inteiramente, chora aquela perda, se permite entrar no desespero da perda, logo a tristeza vai embora. A, a emoção tem esse ciclo que nem você tem numa digestão. Você, quando come, a comida leva no seu estômago, aquela uma hora e qualquer coisa, o período da digestão no estômago, e depois você não sente mais a comida. Ela foi embora, ela seguiu adiante, foi para o intestino. Você digeriu a comida. A emoção, você, entre aspas, né, digere. É o tempo em que a emoção é manifestada. É um tempo rápido, um pouquinho mais demorado na tristeza. Mas a raiva é você manifestar a raiva, expulsar o agressor, aquele que invadiu o seu território. Se você tem uma alegria, a alegria é o tempo do gol, né? Então você pula, 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 pulou o gol, pulou o ponto do seu time preferido, acabou a alegria, tá? Volta a assistir o jogo, não tem mais alegria. Emoções naturais desaparecem. Está vendo ali como na linha horizontal do tempo, o desenho do movimento da emoção desaparece em intensidade. Veja a ordenada vertical, coordenada vertical da intensidade. Depois que a emoção passa, a intensidade é zero. Zero. Ninguém tem memória de uma emoção natural vivida. Ela desaparece de você, como a digestão do jantar de ontem desapareceu. Emoções naturais não deixam memória. Isso é um ponto importantíssimo para ser considerado. Se você tem memória de alguma emoção, é por outra razão que eu já vou mostrar para você. Não é emoção natural. Ela zera completamente. Então, vamos olhar o que acontece com esse processo que a gente tem de vivenciar a emoção. Se você não expressa e você segura a emoção, o que acontece é isso. Ela começa a aparecer, mas ela fica só, né? Vem aquela tristeza, mas não vai ao choro, porque ela é cortada. Fica numa tristeza. Está com raiva, está com vontade de voar no pescoço do outro, ou bater com força em alguma coisa, quebrar alguma coisa, mas você segura aquilo, a raiva ficou pela metade, por um terço, por um décimo, e não foi manifestada. O que acontece quando você não manifesta uma emoção? Ela fica segura, fica presa. Mas como nós precisamos de vida emocional, a sua mente, o seu cérebro, continua tentando resolver, fechar, completar essa emoção que foi cortada. É como se você tivesse uma indigestão. Se na sua comida tem alguma parte que está estragada, o que ocorre? O tempo de digestão vai ser muito maior. Quantas pessoas reclamam do estômago estar pesado, parece que não digeriu? Reação emocional é a mesma coisa. A emoção continua dentro de você e gera o estado emocional substituto. E agora eu pergunto a você, quanto tempo que dura a culpa na vida de uma pessoa? Quanto tempo envolve a culpa na vida de uma pessoa? Quanto tempo dura uma mágoa? Quanto tempo dura uma saudade? Provavelmente alguns vão dizer, dura uma vida inteira. E isso é verdade. Tem gente que vai para o túmulo levando a mágoa, levando o ressentimento, levando tristeza, levando saudade, levando muita culpa. Anos e anos. Por quê? Porque a mente quer terminar esse sentimento, mas não consegue.
O seu processo cerebral guarda essa emoção na tentativa de algum momento essa emoção ser trabalhada e terminar aquilo que foi começado e que é natural, que é biológico, chegar a zero. Só que ela não consegue. Essa curva é a curva da grande maioria, essa curva em vermelho, das emoções substitutas. Elas ficam guardadas na memória. E provavelmente, grande maioria delas, quase a totalidade, elas podem diminuir, mas elas vão até o cemitério com você. Porque elas não terminaram o ciclo delas, de cada uma delas. Bom, hum, e aqui é que entra a noção de arquivo emocional. O que é o arquivo emocional? É o conjunto de memórias que você tem com o mesmo sentimento substituto. Se você olhar para esse desenho que está aí e considerar que a linha preta é a emoção, as bolinhas são as histórias, isso forma um arquivo emocional. É o conjunto de todas as experiências que você teve com a mesma resposta emocional, a mesma ansiedade, ou a mesma tristeza, ou a mesma mágoa, ou a mesma culpa. Esses arquivos emocionais mantêm você ativo em cada uma das emoções, dos sentimentos substitutos que você experimenta. Aí está, né? Você tem na sua história essas memórias todas que vão fazendo parte e vão sendo arquivadas juntos no mesmo arquivo. Você tem o estado emocional substituto, que é o estado da emoção, vai ser um ressentimento, uma mágoa, um ciúme, não importa. E você tem, inclusive, aquilo que nós chamamos de eventos emocionais significativos. Tem a emoção mais forte, incluindo os traumas. Aqueles traumas que são aquelas experiências super dolorosas e surpreendentes que marcam de maneira intensa a vida da pessoa. Tudo isso está dentro de um arquivo emocional. O arquivo faz você entrar automaticamente numa emoção, em vez de ficar ligado na emoção natural do seu sistema neuroemocional. Por quê? Com o tempo, como você, como criança, descobriu que, por exemplo, ficar resmungando com ressentimento ou com mágoa é mais lucrativo porque você não apanha nem é castigado, em vez de você entrar na raiva, você vai entrar numa dessas emoções e não manifesta a raiva. As sinapses do seu cérebro dirigem você para um outro programa que é controlado aqui pela área pré-frontal, né, pelo córtex pré-frontal, que aprendeu que você não pode manifestar raiva, mas que você pode ficar com rancor, que você pode ficar com ódio, pode ficar ressentido, pode ficar magoado. Então, aqui no seu cérebro, as reações são encaminhadas por esse novo circuito. E esse circuito é o que nós chamamos de um arquivo emocional. Nele você tem uma emoção substituta e, junto a essa emoção substituta, as memórias que tiveram esse mesmo sentimento. E é por isso que é muito fácil e as pessoas facilmente começam a falar das desgraças da sua vida. Talvez você já tenha participado de alguma conversa em que as pessoas começam a falar de coisas que não deram certo, coisas que foram ruins, né? As coisas que foram ruins, cada uma delas pertence a um arquivo emocional. Quando você entra num arquivo emocional, pipoca na cabeça as lembranças, porque está tudo junto. Tá? Foi ruim, aquele dia que brigaram comigo, isso, aquele dia que eu descobri tal coisa, e vem todas as histórias de insucesso ou de dificuldade que estão no mesmo arquivo. Podemos até pensar numa coisa que tem arquivo emocional também, a piada, né? Anedota. Alguém começa a contar uma piada de papagaio, imediatamente vem outra, vem outra, vem outra. Qualquer piada que tenha conexão com algum tema, é fácil você notar como as pessoas se lembram de outras piadas dentro do mesmo tema. Por quê? O tema é um arquivo emocional. É o arquivo emocional das histórias, das piadas
de animais, das piadas da mulher, piada de sogra, piadas políticas, não importa. Cada um deles é um arquivo emocional. Por isso, tão facilmente as pessoas, quando começam a falar de seus problemas, é muito fácil, muito instantâneo, um problema vir logo em seguida ao outro. Você ativou um arquivo. Assim como contar piada da mesma forma, né? A alegria, o tema, ela leva as pessoas a se lembrarem de outras coisas semelhantes que estão no mesmo arquivo. E aqui nós temos, então, arquivos emocionais que criam a estrutura interna dos seus sentimentos, das suas emoções. Vamos dar uma paradinha para as perguntas. Alguém tem pergunta? Ô, Luana, tem pergunta feita? Por acaso? Oi? Luana não está aí? Tô. Ai, então, chegou alguma pergunta? Só um minuto. Vamos ver. Não, Não chegou. por Ok. enquanto não. Então tá. Então vamos em frente, vamos ver outras coisas. Ah, vamos seguir aqui. Opa, peraí. A grande verdade, então, a partir da presença desses arquivos, é que nossos sentimentos substitutos estão todos organizados internamente como se fossem reações desatualizadas. E isso é a verdade. Pessoas do nosso ocidental e que foram domesticadas pelos ensinamentos que nós tivemos sobre emoções, e domesticadas mesmo, né? Lembre-se disso que nós aprendemos a reagir daquela maneira para poder ser aceito na família. Eu chamo isso de domesticação emocional. Nós fomos preparados para conviver na família, o que nos proibiu de viver as emoções daquela maneira que papai, mamãe, titia e vovó não gostavam. Então, a sua vida emocional, com os sentimentos substitutos, é uma vida totalmente desatualizada, porque os sentimentos substitutos se referem ou ao passado ou ao futuro, nunca ao presente. Então, você está reagindo ao presente com sentimentos que não servem para você, quer seja uma ilusão de futuro, quer seja alguma coisa que já não acontece mais. Vidas que se conduzem por experiências emocionais totalmente desatualizadas. Isso significa que a gente acaba, no mundo de hoje, vivendo uma ilusão emocional. Por quê? O estímulo real não existe. O estímulo que está fazendo você reagir é uma coisa do passado que está sendo lembrado. E a maioria desses sentimentos que a gente tem na nossa história é inútil. Inútil para esse momento, porque eles foram nossa reação que nos ajudou em algum momento passado. Mas foi só naquela época, agora não existe mais. Então, a grande maioria das pessoas, a grande maioria, vive com reações emocionais que não são úteis demais no presente. Tá? São realmente complicadores, as reações substitutas são complicadoras da vida. As consequências disso, quem vive no mundo da terapia e quem lê a respeito já tem, falo rapidamente, né? A diminuição de energia, a dificuldade de você lidar com o novo, com alguma coisa que é nova na sua vida, os desequilíbrios que nós temos, as enfermidades, todas vêm desse conjunto de emoções não vividas, e etc, etc, etc. Aquilo que a gente já sabe que é o prejuízo de estados emocionais impróprios. Não vou desenvolver isso porque a maioria de nós tem esse conhecimento, tá? Cada sentimento, isso é importante. Ele é importante. Cada sentimento substituto está informando que você está despreparado para lidar com certos eventos e desafios da vida. Cada sentimento substituto, por estar ligado ao passado e não está preparado para lidar com certos momentos da vida. Tanto é que você, vivendo os sentimentos substitutos, não está reagindo de maneira adequada aos sentimentos, aos acontecimentos à volta de você.
É importante saber disso, né? As nossas desorientações na vida, os nossos conflitos e dificuldades vêm por causa dos sentimentos substitutos, não dos sentimentos naturais. Sentimentos substitutos são importantes porque elas estão exatamente sinalizando essas questões pessoais que não foram terminadas, acabadas. Os sentimentos substitutos são o caminho para a liberdade emocional. Você não ficar preso a emoções impróprias, né? Mais algumas reflexões. Emoções são inevitáveis. Por quê? É um mecanismo que a gente tem pré-programado de lidar com os eventos importantes da vida. Liberdade é ficar desamarrado desses sentimentos que nós temos. Liberdade emocional significa você ficar desamarrado de sentimentos substitutos, para ficar aberto para o sentimento natural. A gente não precisa de emoções. Você ouve a gente falar, eu preciso me sentir assim, preciso me sentir assado. O mais importante desse processo todo é que as emoções é que cuidam da gente, as emoções é que cuidam de você. Elas é que precisam estar livres, ou seja, isentas daqueles impedimentos que são as emoções substitutas. Bom, liberdade emocional, só um pensamento rápido, né? O que é ter liberdade emocional, né? É quando você elimina os sentimentos substitutos, quando faz eles desaparecerem, que são programas, são indigestões, né? Indigestão da vida emocional. Eles libertam, tirando as emoções substitutas, libertam as emoções naturais, reestruturam aquilo que a gente se impõe, as auto-obrigações que são insanas, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, neutralizam crenças sobre impossibilidades, coisas que a gente acredita que seja impossível na vida, superam facilmente as indecisões, trazem fluidez e naturalidade para a vida, porque você passa a ter emoções que sejam naturais. Maior disposição para lidar com os desafios, porque o desafio passa a fazer parte da vida normalmente. Liberam o prazer, a espontaneidade, a criatividade, tudo que é bom na vida fica liberado. Soltam o futuro, quanta gente tem um futuro preso, amarrado, um futuro difícil. Trazem equilíbrio, saúde pessoal, mais e mais, e etc. Aqui, mais uma lista enorme, né? Bom, até agora vimos que a gente pode viver a emoção expressando, nos ensinam, nos educam para controlar as emoções, nós acabamos substituindo. E o quarto processo de você vivenciar uma emoção é, então, finalizar. Finalizando emoções, ou seja, terminando aquilo que está aberto e não vivenciado ainda. Vamos olhar para o que é o finalizar um sentimento, finalizar uma emoção. Basicamente, você precisa primeiro saber que suas emoções e sentimentos estão finalizados ou não. Se ainda estão presentes na sua vida ou não. Basicamente, você precisa conhecer o que está preso em você para poder terminar e o que não está preso. E, basicamente, é muito simples você saber se um sentimento, uma emoção está finalizada ou não. Eu vou ensinar isso para vocês agora. Isso é um exercício para vocês fazerem. Pense numa memória qualquer em que algo desagradável aconteceu com você. Vamos começar por aí. Pensa em algo, alguma memória, algum momento da vida em que algo de ruim aconteceu. Quando você pensa sobre esse sentimento, sobre essa memória, o sentimento ainda está lá? Se você tem um sentimento lá na memória, significa que ele não está finalizado, ele não foi embora. Ele está presente lá dentro. Eu fiz terapia, quando eu penso naquilo que aconteceu comigo, eu não sinto mais nada. Foi ruim, mas eu não sinto mais nada. Ok, legal, mas ainda não significa que tenha finalizado. Como é que você faz para saber se foi finalizado ou não? Em geral, quando a gente resolve um problema, é muito comum que as pessoas, especialmente se o processo foi muito pensamento a respeito do que aconteceu, muito aprendizado, muita compreensão, provavelmente você tem a memória do que aconteceu como se fosse um observador daquilo que tinha acontecido.
Na linguagem da PNL, você está dissociado, é uma lembrança dissociada. Você está fora do momento, como se você fosse observador de você naquela circunstância. Quando você é observador de você, isso uma submodalidade, para quem conhece o assunto, a submodalidade da associação de dissociação. Quando você está como observador de você, os sentimentos, as emoções, os estados emocionais diminuem. A consequência de você trabalhar muito racionalmente em cima de uma memória pode ser essa: você passa a ser um observador da sua memória, não alguém vivendo dentro da memória. Se você tem uma memória em que você está como observador, está dissociado e não, aquilo não lhe incomoda mais, faça a seguinte experiência. Entre dentro da experiência, coloque a sua consciência, o seu pensamento dentro daquele você, daquela você que está na memória. E passe a viver aquele momento como se fosse agora, você dentro de você mesmo. Aquilo que na PNL a gente chama também de primeira posição associada. Quando você entra nessa posição, você vai descobrir se tem ou não o sentimento. Se você entrando lá dentro sente o sentimento que você sentiu naquela ocasião, mesmo pequenininho, diminuído, significa que o sentimento não foi finalizado. Ele ainda não terminou dentro de você e continua influenciando a sua vida em menor intensidade, mas continua influenciando. Às vezes, tanto quanto antes, outras vezes de maneira mais sutil. Mas o problema não foi resolvido. Se você, ao pensar numa memória, e ela está uma memória dissociada, você como observador, e ao entrar dentro dessa memória, você sentir a emoção que outrora você sentiu, ela continua lá, é como se você estivesse colocando o seu problema debaixo do tapete. Que nem a gente limpa uma sala e joga a sujeira para baixo do tapete. A sua história foi para baixo do tapete, porque a emoção negativa, não resolvida, ainda está lá. Essa é a maneira de você saber se essas emoções e sentimentos estão ou não finalizados. Por quê? Porque sua história passada, qualquer que tenha sido ela, para ser uma história resolvida, não deve ter mais nenhum sentimento ligado a nenhuma memória. Especialmente os sentimentos que não são positivos. Se você ainda tem raiva, tristeza, se você tem medo ou qualquer um daqueles sentimentos numa memória, mesmo que seja pequenininha, isso não está resolvido, não está finalizado, continua tendo efeito sobre você. Isso é muito importante, que não tem, praticamente, isso não está escrito em nenhum lugar, e é importante você saber a respeito disso, tá? Vamos em frente, tá? O que a gente precisa? Para finalizar, a proposta é desligar o botão das emoções. É encerrar a vida daquela emoção que está presa em algum momento da sua história pessoal. E é isso que a gente vai ver agora. Como a gente desliga um estado emocional. A primeira coisa, o primeiro conceito importante é o conceito que a terapia da linha do tempo traz, o conceito de causa raiz. O que é a causa raiz? A causa raiz é o primeiro acontecimento, o primeiro evento de um arquivo emocional. O primeiro, o primeiro, o primeiro. A primeiríssima experiência de um arquivo emocional. É a experiência que começa um arquivo. É a experiência de uma emoção substituta, de um sentimento substituto que inicia um arquivo. Se você olhar essa história de uma emoção substituta, quando ela acontece na vida, que você, pela primeira vez, segura uma raiva para não deixar ela sair, ela fica contida. Esse momento da raiva contida, olha aí no desenho, essa é a causa raiz. Esse é o momento da causa raiz. Aquela emoção contida que na vida da pessoa vai se manifestar ou como um rancor, se a emoção trancada é uma raiva, ou vai se manifestar com uma indignação que não passa, ou com uma ironia daquelas que fica presente o tempo inteiro, ou uma irritação, ou uma impaciência, um ressentimento, começou aí, nesse ponto que é o ponto de partida de um arquivo emocional.
se você olhar aqui para os vários momentos da história de um arquivo, no passado você tinha uma emoção natural. Olhe lá atrás, à sua esquerda, uma emoção natural. O seu ciclo normal sobe, né? Sente alegria e a alegria desaparece. E não fica na memória. Aí chega um momento em que, pela educação e pela domesticação familiar e cultural, você aprende que tem que segurar a emoção, e ali no meio nasce o sentimento substituto através da sua causa raiz, que permanece ao longo da sua vida como um sentimento substituto. No seu agora, você não vive mais a emoção natural, mas você vive o sentimento substituto, que é aquilo que é o mais comum. Tá? Nos arquivos emocionais, agora acrescento uma coisa nova. Veja lá à sua esquerda o primeiro evento, que é a causa raiz. É o mesmo arquivo que agora tem esse detalhezinho. Causa raiz, o primeiríssimo evento. O resto a gente já sabe, né? É o mesmo arquivo. Ou seja, todo arquivo tem uma causa raiz, inclusive o trauma. Uma coisa importante nesse processo, uma coisa importante nesse processo é que mesmo os elementos mais sérios da sua vida, mesmo os traumas, eles têm causa raiz. E dentro do modelo da terapia da linha do tempo, a traumas, a gente consegue trabalhar trauma porque a gente não vai no trauma, a gente vai na causa raiz desse primeiro evento do trauma. Causa raiz, vem aqui as características importantes. Opa, vamos lá. Oi. Opa, eu acho que aqui. Aqui. Pronto. Ah, características das causas raízes. Eu vou mostrar aqui primeiríssimas experiências dos arquivos emocionais. Primeiríssima, a primeira, a segunda não é causa raiz. Elas são experiências não traumáticas. O primeiro evento que causa problema na vida do indivíduo, tá? Diferentemente do que se diz que os nossos problemas começam com traumas, nossos problemas não começam com traumas, começam com uma experiência não traumática, que está lá no início do arquivo emocional, que elas são inconscientes, são pequenininhas e não são lembradas. Ninguém se lembra de uma causa raiz. Elas são pequenas, muito pequenas para não ficar na lembrança, elas são inconscientes por causa disso e não são traumáticas. Finalmente, a finalização, e aqui está o grande segredo da terapia da linha do tempo. A finalização da causa raiz neutraliza completamente cada arquivo emocional. Isso significa que quando a gente chega na causa raiz, descobre quando ela acontece, como ela acontece, e neutraliza essa causa raiz, o arquivo emocional, com aquelas centenas, milhares e milhares de experiências que nós tivemos na vida com a mesma emoção, tudo aquilo desaparece. É como você tampar uma vala de chuva. Tem essas valas de chuva que se enchem, né, quando bate a chuva e atravessa uma estrada de lado a lado. Aí termina a chuva, vão lá e botam terra em cima daquela vala para tapar a vala. Vem a próxima chuva, abre tudo de novo. Aí, depois da chuva, tampam de novo a vala. E assim fica nesse tampa e a chuva destampa durante a porção de tempo, até que alguém tenha a brilhante ideia de descobrir onde é que aquela vala de chuva começa e vai lá e tampa aquela vala, o início da vala de chuva, e ela não se abre mais. É a mesma coisa aqui. Quando a gente vai na causa raiz, que é onde se abre a estrutura interna da cabeça de cada um de nós para as emoções substitutas, que são aquelas que têm todas as nossas contenções internas, quando você resolve aquela experiência primeiríssima, a causa raiz, todas as experiências ao longo da vida que tiveram aquela emoção, elas desaparecem. E aqui tem uma ideia importante a gente entender. O que é isso?
um castelo de cartas. Por que as pessoas falam de castelo de cartas? Qual é a ideia? Se fala de castelo de cartas com que metáfora? Com metáfora de quê? Você sabe que a emoção, e é isso que eu quero mostrar aqui, as emoções, os estados emocionais são como se fossem castelos de cartas. Ou seja, são muito frágeis. Emoções são respostas frágeis que nós temos na vida. Veja o seguinte, considere. Os médicos mudam estados emocionais usando a química, as drogas, né? Se você está muito agitado, vai lá um pedacinho de química de clonazepam e você já está daqui a pouco mais tranquilinho. Se você está muito ativo, te dão uma droga para acalmar. Se você está com pensamentos obsessivos e repetitivos, dão outra droga para acalmar a agitação mental. A medicina usa, a psiquiatria usa química para mudar as emoções e elas conseguem. Você consegue mudar a emoção como uma boa parte dos psicólogos muda, conversando. Então, palavras, ressignificação, recontextualização, compreensões, palavras mudam respostas emocionais. Depois de algum tempo de você conversar sobre alguma coisa que era problemática, aquilo diminui a intensidade da emoção. O pessoal da área da acupuntura trata emoções usando pontos da acupuntura. Inclusive, nós temos a psicologia da energia, em que você aprende a tocar em determinados pontos dos meridianos da acupuntura para você terminar com a raiva, com pensamentos obsessivos, com a tristeza, e etc, etc. Com fobias, com traumas, batendo em determinados pontos. O EFT, que veio, o TFT, que foi a primeira técnica a utilizar esses pontos da acupuntura para tratamento, para mudança emocional. Então, batendo em determinados do corpo, pontos do corpo, tá? O que acontece? A emoção vai embora. Se você muda o padrão de respiração, você muda uma emoção. Se você começa a respirar que nem cachorrinho, daqui a pouco você está agitado e você está mais acelerado internamente com um estado emocional diferente. Respire lentamente e profundamente, e isso vai instalando a calma. Você pode mudar estados emocionais com a direção do olhar. Você que está na PNL sabe que se você olhar para cima, você vai perder contato com o estado emocional. E você vai diminuir e até não ter a possibilidade. Você pode parar o choro de uma pessoa fazendo com que ela olhe para cima. Direções oculares mudam estados emocionais. Posturas corporais mudam estados emocionais. Então, emoção é muito frágil. As emoções são muito fraquinhas. Como estado, elas têm maneiras, inúmeras maneiras de você desativar e desmanchar uma emoção. Por isso é um castelo de cartas. E isso é importante por quê? Porque é muito fácil você chegar e desmanchar uma causa raiz, que é o que a terapia da linha do tempo faz. Leva você até a causa raiz e finaliza muito rapidamente essa causa raiz. E quando você finaliza uma causa raiz, lá na primeira, mais antigo momento, presta atenção no que vai acontecer aqui nesse desenho. O que acontece na finalização de uma causa raiz? Olhe para isso agora. Finalizando a causa raiz com uma técnica rápida, o que acontece? Todas as emoções, estados substitutivos desaparecem e a emoção, que é a origem, ela também vai embora. O que você tem agora naquele evento e na vida da pessoa? Isso que está aí. Nada emocional em relação àquele conjunto de eventos que eram vinculados a um sentimento substituto. Quando você finaliza, termina, esgota, neutraliza uma causa raiz, e ela é a causa raiz, todos os milhares de experiências que você teve ao longo da vida, e com certeza estavam naquele arquivo emocional, vão desaparecer completamente. Você não vai ter mais acesso àquelas memórias. É mais ou menos o que acontece aqui, ó. Você tem um arquivo,
você vai fechar, neutralizar o primeiro evento, e o que que acontece com esse arquivo? Ele fica assim. Primeiro, causa raiz desaparece, ela tem um X, né? Aquilo acaba, ela passa a ser uma experiência positiva, tá? A, o estado emocional substitutivo desaparece, está aí representado por linha pontilhada, mas não vai ter nada, nem é só representação, porque ele desaparece, né? E os eventos que continham a emoção, eles ficam soltos, não vinculados àquela emoção anterior. Se você precisava pensar numa tristeza para acessar uma determinada memória, ou com a tristeza você acessava aquela memória, tá? Agora, com aquela tristeza, você não acessa mais aquela memória. Inclusive, o que acontece muito interessante, as pessoas têm dificuldade de pensar nas memórias depois de uma aplicação do método de eliminar ou neutralizar a causa raiz. Quando eu peço para a pessoa pensar naquilo que tinha acontecido, algumas não conseguem nem ativar a memória do que tinha acontecido. Algumas não conseguem saber qual era o problema que estava sendo trabalhado, porque fica tão desconectado, porque agora a emoção, você não tem via de acesso àquela memória pela emoção, você tem por outras coisas, acontecimentos de uma casa, acontecimentos do trabalho, acontecimento do passeio, acontecimentos ao dirigir um automóvel, e não importa, outras vias de acesso àquela memória. O que ocorre é que as suas histórias vão ficar cada vez mais desligadas dos estados emocionais. E o importante nisso é que você, a partir desse momento, isso a experiência tem mostrado, você começa a ter duas, digamos assim, uma nova história emocional. Quando você tem o desligamento, a neutralização de uma causa raiz, você passa a ter uma história positiva ou neutra em todas essas memórias. As coisas acontecem de maneira diferente. Você passa a ter uma nova história emocional. Por isso, renovação emocional. É outra coisa que se conta. O que aparece que o cérebro cria é como se tivesse tudo dado certo naquele momento antigo. Em vez de haver uma emoção trancada, é como se o acontecimento estivesse ocorrendo de uma maneira positiva. Isso e todos os acontecimentos, você busca cada uma das memórias que você tinha com aquela mesma emoção, você vai notar que naquela memória agora está acontecendo alguma outra coisa, uma coisa positiva. Não tem mais briga, não tem mais cara feia, não tem desencontro, não tem conflito. Algo bom está acontecendo, ou no mínimo neutro. Mas você sabe o que que aconteceu. Você não está perdendo a sua história. Você sabe mentalmente, intelectualmente o que aconteceu. É apenas uma memória narrada. Você tem a memória narrada do que aconteceu com você naquela circunstância, mas isso não ativa nenhum sentimento em você. Porque quando você pensa, os componentes da memória, a imagem que você tem, os sentimentos, as experiências dos sistemas representacionais da memória contam uma outra história positiva. Então você não perde a sua história. Você tem a história narrada, sem o sentimento, mas que você sabe dos fatos, e você tem um filme da vida. É como se você tivesse um filme da vida que conta uma história positiva. Ou seja, suas referências internas passam a ser positivas. E você tem um livro da vida que conta a história que ocorreu com você. Só que agora, falando para quem é da PNL, que vão entender, como as coisas narradas são um sistema representacional de segunda ordem, porque a narrativa ela representa os sistemas sensoriais, visual, auditivo, sinestésico, gustativo e olfativo. Eles não são a narrativa, o diálogo interno ou o auditivo digital, como a gente chama, é um sistema representacional que representa os outros. Né? O visual representa o visual, auditivo, sinestésico e olfativo e gustativo. Então, você tem influenciando você as memórias do filme da vida como estão agora. Tudo dando certo, ou seja, referências positivas para toda a sua vida. Enquanto você tem, ainda na biblioteca de suas histórias,
a narração, né? A narrativa de como as coisas aconteceram, sem o sentimento, apenas uma narrativa. E esse é um dos efeitos desse modo de trabalhar com as dificuldades pessoais, né? Indo à causa raiz, neutralizando a causa raiz, e ao neutralizar a causa raiz, você elimina, historicamente, todos os momentos da mesma emoção e que estavam ainda represados, não terminados. Isso finaliza esses eventos, a indigestão emocional desaparece, você tem referências internas agora todas positivas, em vez daquela paralisante memória, e você tem ainda a sua história que sabe o que aconteceu. Só que agora a influência interna é positiva, é fortalecedora. Primeiro resultado, emoções dessa abordagem, né? Emoções proporcionais. O que significa isso? Você vai responder às emoções de acordo com a intensidade do estímulo e vivendo emoções mais naturais, mas de acordo com a intensidade do estímulo. Não é todo estímulo que vai disparar emoções intensas. Isso é muito comum nas vidas que não têm, nas pessoas que não têm a finalização, né? Você vê pessoas que dizem, né? Olha, foi a gota que faltou no copo d'água, né? Que derramou. A gota que faltava, isso passa a não mais existir. Deixa eu contar uma experiência que eu tive com minha filha, uma das minhas filhas, a filha do meio. Ela tinha 14 anos e chegou para mim e disse: "Ô pai, eu tenho uma tristeza aqui que não vai embora. Tira para mim, pai." Aí eu fiz a terapia da linha do tempo com aquela tristeza e a gente nunca mais falou sobre isso. Nunca mais, não. Passamos um bocado de tempo, né? Deu tudo certinho ali. De repente eu me lembrei, algum tempo depois, me lembrei e perguntei: ô Dani, e aquela tristeza que o pai limpou, como é que tá, hein? Ela disse: "Ah, pai, a tristeza quando vinha comigo ficava 3 meses. Agora ela fica 3 minutos e vai embora." Então, veja, ela passa a ser natural, passa a não ficar mais guardada. Em vez de durar 3 meses ou mais, ou uma vida inteira, como tem certos sentimentos que ficam, elas vêm o tempo do estímulo. Se é uma tristezinha, vai durar 3 minutos. Ou seja, eu perdi aquilo que eu queria mostrar para minha amiga, para o meu amigo. Puxa, que chato, perdi. Pronto, a tristeza vai embora. Tá? Porque é só isso, é uma tristeza momentânea de não estar encontrando aquilo que queria mostrar. Irritações. Irritações vão desaparecer, possivelmente. Ou você pode ter uma raiva bem pequenininha que se dissipa logo num instante. Cada memória que você tem, cada memória não, cada experiência que você tem de emoção natural vai ter uma duração diferente, porque vai depender do estímulo. Uma grande agressão pode dar uma grande raiva de volta, uma grande perda dá uma grande tristeza, mas um susto pequenininho, um cachorro latindo ao seu lado, pode dar aquele susto e o susto vai embora. Tá? Ou um cachorro que fica rosnando para você atrás de uma grade, você pode ficar com medo naquela hora, porque você estava bem coladinho da grade, você dá 2 passos para trás, o medo vai embora. Então, o primeiro resultado do trabalho emocional com causa raiz é a diminuição da intensidade emocional que você tem em relação aos acontecimentos. Tá? Você passa a ter reações que são proporcionais aos eventos, como os animais têm, como eles têm. Né? É a nossa natureza responder emocionalmente dependendo da intensidade daquilo que está acontecendo. Uma alegria muito grande que você pode ter, e você pode ter um contentamento pequenininho, porque foi legalzinho isso que aconteceu, ou fantástico, você conseguiu alguma coisa que deu uma alegria imensa. Então, aí, a curva da alegria é bastante grande, né? Mas se você ficou contentinho porque veio, digamos, de sobremesa exatamente aquilo que você adora como sobremesa, você tem aquela felicidadezinha naquela hora, aquela alegria, e desapareceu. A segunda consequência são as reações diferentes que você passa a ter, onde antes existiam os sentimentos substitutos. É muito comum, por exemplo, uma pessoa rir
em vez de, por exemplo, ficar irritado com a resposta de algum colega de trabalho, que antes disparava logo uma irritação, e aí vem um sorriso interno, vem uma reação neutra. Acontecem coisas que antigamente tiravam você do sério e você fica neutro em relação àquilo. Ou vem uma curiosidade, por que será que fulano está agindo dessa maneira? É um pensamento, né? Ou digamos que você tenha um amigo, um colega que reage sempre de uma mesma forma, que aquilo deixava você meio danado da vida. Agora ele tem aquela mesma maneira e você, mas por que será que ele está fazendo isso? Né? Indiferença, a maneira com que ele fala, ela fala, não fazem mudança na sua vida. Pode vir o pensamento da compreensão, esse é o jeito dele. Né? Coisas comuns que eu ouço muito, por exemplo, de filhos que têm pais que antigamente eram irritantes, quando eles continuam fazendo, os pais continuam fazendo aquilo que sempre fizeram, a resposta interna dessas pessoas é o jeito deles, sabe? Qualquer tipo de compreensão desse jeito. Né? Eles não foram educados para isso, não aprenderam tal coisa. Uma maneira de compreender aquilo que está sendo apresentado e que antes era uma resposta automática desconfortável. Tá? Aceitação daquilo que está ocorrendo. Você passa a reagir a circunstâncias que antes automaticamente levava você a um sentimento substituto, a uma outra reação nova e até surpreendente para algumas pessoas. Então, atenção a isso, porque você vai descobrir novas maneiras de reagir a coisas que antigamente na sua vida automaticamente ligavam para você. E olha, isso vem sem você decidir mudar o comportamento, ele vem naturalmente como uma resposta nova àquele estímulo antigo. Você não precisa decidir de novo como você vai reagir. Eu agora da próxima vez vou fazer tal coisa. Não, porque automaticamente a sua mente inconsciente já criou um conjunto de alternativas para aquele tipo de experiência de vida, para não entrar você numa emoção substituta. A mente inconsciente, nessa hora, tem uma riqueza absolutamente fantástica. Uma das coisas que costuma acontecer também, por causa desse processo, é que muita gente, seja pelo processo terapêutico, seja pela sua maneira com que descobriu as coisas, elas precisam trabalhar muito intelectualmente em cima do problema para compreender e entender e ter insights sobre o que está acontecendo com ele. Os insights, as descobertas, fazem parte ainda de uma parte das terapias que trabalham à base desse processo de reestruturar, ressignificar, compreender, colocar-se no papel do outro e etc. A terapia da linha do tempo, pela sua maneira de funcionar, você não precisa fazer esse trabalho de compreensão inicial de nada, né? De entendimento, esse trabalho intelectual e racional de trabalhar uma memória. O que ocorre é que, nesse tempo em que se faz a limpeza da causa raiz, em que ela é neutralizada, o próprio cérebro, a sua própria mente, já tira os aprendizados, já faz as compreensões, já tem o processo de aceitação do que aconteceu. E quando a pessoa volta para conversar a respeito do que aconteceu, aí vem os insights, vem as descobertas, como resultado da mudança interna. O que eu estou dizendo é o seguinte: algumas abordagens, isso para entender como é que funciona esse processo da TLT, algumas abordagens precisam de insights e compreensões para provocar a mudança. Então, elas ficam trabalhando em cima do acontecimento, né, olhando de maneira diferente, conversando sobre aquilo que aconteceu, ou seja, trabalhando mentalmente sobre o problema para com isso ter uma compreensão diferente que vai ajudar a diminuir o estado emocional, enfraquecer a intensidade emocional, podendo chegar àquilo que eu já comentei, a uma dissociação e uma diminuição tão grande do estado que não está tão presente. Na terapia da linha do tempo, você não faz nada disso, vai direto para a causa raiz, finaliza a causa raiz, e quando isso é feito, esses insights e essas compreensões vêm, aparecem. A beleza desse processo é que agora a compreensão, o insight, a descoberta, vem a partir do caso resolvido, amadurecido,
não tem mais problema, ou seja, vem a partir de uma questão que não é mais problemática. Então, ela é muito rápida, porque é alguma coisa que vem de acordo com algo que já está resolvido. Isso traz compreensões e entendimentos muito superiores, e rapidamente isso acontece no próprio momento em que a pessoa acabou de limpar uma causa raiz de um estado emocional. Na conversa posterior, ela vem com conversas de coisas que descobriu, que amadureceu, de insights e descobertas, que, se fosse trabalhar em cima do problema, como usualmente se costuma fazer, levaria muito mais tempo, daria muito mais trabalho. E aqui vem de uma vez só, depois, imediatamente após isso ocorrer, após a limpeza emocional acontecer. Questões frequentes, então, em relação e que são trabalhadas. Aqui está um exemplo, né? Vocês podem ler aí, né? Coisas que são comuns na busca da terapia da linha do tempo. São as buscas comuns em termos de terapia, né? Essa é uma relação parcial de problemas que são trazidos pelos clientes. A grande vantagem desse processo é que você chega muito rapidamente à causa raiz e a essa dissolução dos arquivos emocionais. É um processo de mudança emocional muito rápido. A gente, com frequência, está trabalhando três, quatro estados emocionais diferentes em uma hora de trabalho e resolvendo essas milhares de memórias vinculadas a essas emoções substitutas nesse tempo. Uma pessoa chega a uma causa raiz em coisas como 2, 3 minutos. A dissolução e neutralização da causa raiz pode durar menos de 1 minuto. Tem alguns inconscientes que são muito demorados, né? Esse processo todo. Bom, primeiro tem aqueles que são rápidos, né? Algumas pessoas têm inconscientes extremamente rápidos que em 4, 5 minutos resolvem um conflito, um arquivo emocional. Outras pessoas são muito demoradas. Tem pessoas que têm um inconsciente extremamente demorado e podem levar 9, 10, 11 minutos para se dissolver um arquivo emocional, né? Então, isso permite uma produtividade muito grande no trabalho terapêutico, né? Se você trabalha já com uma terapia, uma abordagem que você gosta, se você acrescenta essa possibilidade que a terapia da linha do tempo tem, você vai produzir muito mais coisa em termos de mudança no tempo que você faz a sua terapia normal. Alguns terapeutas não querem saber da terapia da linha do tempo porque é muito rápida, então eles acham que vão perder muito cliente, né? Mas é o contrário. Se você junta isso com aquilo que você já faz, você poderá ter o seu cliente no tempo regular que você atende, só que com muito mais resultado, porque você vai ter a possibilidade de fazer muito mais coisas acontecendo e sendo trabalhadas naquela hora que você tem de atendimento. Então, a rapidez. Quem gosta de rapidez no processo terapêutico? Eu gosto de rapidez, é um princípio meu. Eu atendo pessoas o mais rápido. Se eu puder resolver em 1 hora, eu faço isso. Então, para mim, eu tenho o compromisso de ser muito rápido. Então, eu trabalho só, basicamente, com essa abordagem da terapia da linha do tempo, o que são poucas sessões, então, para trabalhar as principais questões da vida da pessoa. Tem gente que, então, gosta de rapidez, esse é um caminho. Se você quer aumentar a produtividade, né, continuar usando a sua abordagem terapêutica e juntar essa daqui, você vai ter os clientes que vão estar aí presentes, e você vai atender da mesma maneira, só deixando com eles um trabalho muito mais rico em termos de resultados na vida da pessoa. E tem aquela experiência que uma das psicólogas que usam terapia da linha do tempo comenta, e isso está até no site, ela comenta que, usando a terapia da linha do tempo, ela há 10 anos que ela tem fila de espera. Até hoje, ela trabalha com fila de espera há 10 anos, porque ela trabalha com essas técnicas. Então, é uma questão pessoal o uso que você vai fazer. É extremamente rápido e extremamente massivo, extremamente intenso pela quantidade de mudanças que você faz.
repetindo o que eu já um comentário que eu fiz, uma causa raiz provavelmente vai neutralizar na sua vida alguma coisa como milhares de experiências de uma mesma emoção cada vez que isso acontece, cada limpeza de causa raiz que é realizada, né? Ok. Antes de entrar em linha do tempo, alguma pergunta apareceu, Luana? Sim, sim. Sim, vamos lá. David perguntou: se eu me associo a um acontecimento e sinto algo, mesmo que pequeno, esse estado emocional substituto que sinto, estou manifestando ele inconscientemente? Sim, ele ainda está, digamos assim, na inconsciência, né? A manifestação, isso é uma coisa muito pessoal, mas de alguma forma, se você ainda tem dentro de você uma emoção substituta vinculada a uma experiência, isso está tendo algum efeito. Ou seja, você tem algo não resolvido ainda dentro de você. A intensidade emocional desse algo não resolvido é que vai, digamos assim, influenciar na intensidade do problema que isso acarreta. Não dá para ver, teria que ser examinar cada caso para ver isso daqui. Mas quanto menor a intensidade emocional na memória, menor a influência. O ideal é não ter mais essa memória com esse estado emocional. Tá? Essa é a condição que a gente consegue com a TLT. Alguma outra pergunta, Luana? Ou foi só essa? Não, só essa. É só essa. Ok, então. Deixa-me falar agora rapidamente sobre o outro trabalho que a gente faz dentro da TLT, que é o trabalho com as próprias linhas do tempo. Tá? A linha do tempo, quem é da PNL já sabe do que se trata. São linhas que representam, né, o correr do tempo na nossa vida. Todos nós temos uma linha do tempo que, simplificadamente, é o lugar onde você tem as suas memórias alocadas antes de pensar sobre elas. Elas estão na sua linha do tempo antes de você pensar sobre elas. Uma das coisas que eu descobri foi que a linha do tempo é a linha de montagem das suas memórias. Isso significa o quê? Você sabe que as suas memórias elas não estão localizadas em pontos específicos do cérebro. As informações de cada memória estão alocadas em cada parte do cérebro. Você tem imagens em uma parte do cérebro, você tem texturas em outra parte do cérebro, você tem cores em outra parte do cérebro, você tem sons em outra parte do cérebro, você tem cheiros em outra parte do cérebro, você tem movimentos em outra parte, etc. Ou seja, cada memória contém seus componentes ao longo de todo o cérebro. E quando você vai pensar numa memória, esses componentes vêm de cada lugar do cérebro e se encontram um ponto para trazer a memória à sua consciência. E esse ponto é a linha do tempo. As memórias se reconstroem. Cada vez que você busca uma memória, você reconstrói a memória. Essa reconstrução se dá na linha do tempo. Por isso que eu chamo que a linha do tempo é a linha de montagem das suas memórias, que é lá que elas se tornam presentes à sua consciência. Elas saem da linha do tempo e vêm para a tela mental. Você pode até acompanhar isso, né? Quando tira uma memória da sua mente, você é capaz, algumas pessoas veem ela saindo daqui e indo para algum lugar à sua volta para a sua linha do tempo. Tá? E chegando na linha do tempo, ela se dissolve e cada pedacinho da memória, por assim dizer, volta para o seu lugar do cérebro. Né? A linha do tempo se descobriu aí, começou-se a trabalhar com linhas do tempo no final dos anos 70. Né? O pessoal que criou a PNL começou a descobrir submodalidades e submodalidades do tempo, começaram a brincar com as submodalidades do tempo, né? E aí começaram a descobrir, e no início dos anos 80, descobriram que existiam linhas do tempo, ou seja, existiam direções a partir das quais as memórias se organizavam no seu cérebro, na tela mental, e depois se descobriu, o Wild Small e outros descobriram que tinha uma relação entre o desenho da linha do tempo e certos metaprogramas dentro da PNL. Quem conhece a PNL já sabe, brinca com a linha do tempo, utiliza para mudança pessoal, e cada um de nós tem uma linha do tempo com um desenho próprio.
Cada um tem um desenho espacial na sua mente, em algum lugar, próprio que lhe é característico. Aqui eu tenho exemplos de linhas do tempo, né? Podem ser linha reta, pode ser uma linha curva, pode ser linha quebrada. Então, cada pessoa tem um tipo de linha e essas linhas, com seus desenhos, têm consequências comportamentais. Elas representam determinadas predisposições que a pessoa tem na vida. Já vou falar sobre isso com dois exemplos clássicos. As linhas do tempo são metáforas da vida do seu proprietário, né? Então, se o desenho de sua linha do tempo está indicando coisas a respeito de você, da sua personalidade, da sua maneira de ser. Deixe-me mostrar aqui dois desenhos clássicos. São linhas, nós chamamos de linhas do tempo clássico, que correspondem a certos metaprogramas também clássicos. A primeira aqui é a linha através do tempo. A linha através do tempo é a linha do tempo que você representa à sua frente, aqui à frente dos olhos, e tem a largura dos seus braços estendidos, tá? A distância de mais ou menos um palmo, né? Ela passa à sua frente a distância de um palmo. Aqui você tem organizadas as memórias do passado e do futuro, e o agora, em geral, aqui no centro. Essa linha do tempo onde as memórias são organizadas dessa forma, chamada através do tempo, pessoas que têm esse tipo de linha do tempo são pessoas que têm muita facilidade de planejar, de prever o futuro ou ter metas e objetivos. Elas são dissociadas do momento presente. A linha do tempo é uma linha também emocional. Uma linha do tempo que está à frente significa que emocionalmente a pessoa é mais dissociada, sente menos intensamente as emoções. As pessoas, através do tempo, são pessoas muito pontuais, porque o tempo está à frente delas. Então, elas têm uma noção muito boa do tempo. Elas, como consequência disso, têm um relógio interno. A pessoa com esse do tipo através do tempo, se você perguntar para ela, ou ela pode até comentar, puxa, nós estamos aqui nessa reunião, já tem 50 minutos, e ela pode dizer isso sem olhar para o relógio. Ela tem uma noção de tempo de um relógio interno que funciona muito. Se você perguntar a uma pessoa através do tempo, há quanto tempo ela está fazendo, que horas ela chegou e há quanto tempo ela está fazendo isso, ela vai dizer que horas ela chegou e há quanto tempo ela está fazendo o que está fazendo e provavelmente vai acertar com um erro de 10%, né? Porque tem um relógio interno. Elas são muito pontuais. Elas são capazes, e com muita facilidade, isso é o natural, de, se uma reunião é às 14 horas, ela sai de casa, por exemplo, com antecedência suficiente para chegar lá com folga, né? Então, é o controle do tempo. São as pessoas que não toleram atrasos, têm dificuldade com atrasos. Em comparação com as linhas através do tempo, você tem linha no tempo. A linha no tempo vai de frente para trás ou de trás para frente, ela atravessa o corpo. As linhas do tempo desse tipo, né, que vão para frente e para trás, atravessando o corpo, em geral atravessam no coração, pode atravessar aqui na altura dos olhos. Essas pessoas, elas não têm relógio próprio. Tipicamente são as pessoas que têm uma facilidade enorme para chegar atrasadas, tá? Elas, como não têm relógio interno, elas descobrem que está na hora de alguma coisa quando olham para que horas são e pensa nessa hora que está na hora de tal coisa acontecer. Por exemplo, olham lá para o celular, porque hoje ninguém mais usa relógio, né? Então olha para o celular, tá lá no celular 15 horas, opa, está na hora da reunião. Aí ela se levanta para ir para a reunião. Enquanto, ou através do tempo, já está há 5 minutos esperando a reunião começar, no tempo descobre que está na hora da reunião, na hora. São aquelas pessoas que sempre se atrasam para sair, ou se atrasam, vai a uma sessão de cinema, chega atrasado, vai a uma reunião, chega atrasado, com facilidade, porque é muito difícil para uma pessoa, no tempo, controlar o seu tempo. Elas não têm relógio interno, tá? São pessoas que mudam de assunto com muita facilidade, ou através do tempo se mantém naquele assunto, se mantém no assunto e quer que o assunto seja resolvido. Quem é no tempo muda de assunto e, se não resolver, também não tem problema. Quantos assuntos ficam pendurados porque a pessoa é no tempo? Ou seja, significa que ela está vivendo dentro do tempo
Então, não importa para ela quando uma coisa vai se fechar ou não, porque ela não tem noção de futuro. Ela tem dificuldade de pensar no futuro, visualizar metas, estabelecer padrões futuros. São pessoas que têm tipicamente uma. A sua organização natural é desorganização. Elas não se incomodam com a desorganização. Veja a mesa de trabalho de uma pessoa. Se está desorganizada, provavelmente ela é no tempo. Se está cada coisa no seu lugar, provavelmente ela é através do tempo. As maiores dificuldades interpessoais em termos de trabalho vêm da convivência de pessoas no tempo com as pessoas através do tempo. Tá? Então, são perfis bem distintos. O Nordeste do Brasil é no tempo, o Sul é muito mais através do tempo. Né? O Sul tem muito mais desenvolvimento porque as pessoas planejam mais. No Norte e Nordeste tem menos desenvolvimento, entre inúmeras outras razões, mas sendo com o suporte disso, porque elas são mais no tempo. Elas vivem mais o momento presente do que o através do tempo. São mais alegres, mais soltas, mais divertidas. As pessoas, através do tempo, são mais racionais, mais pensativas. Todas são ótimas pessoas, cada um do seu próprio jeito. Deixa eu mostrar agora alguns exemplos de linhas do tempo de clientes. Tá? Veja, eu vou explicar cada uma delas. Tá? Apenas exemplos. Aqui uma linha do tempo de uma senhora que me procurou, tá? Queixa que ela deu. Ela me deu a queixa da seguinte maneira: a minha vida é muito enrolada. Eu penso no passado o tempo inteiro, o futuro para mim é muito confuso. Ela disse para mim. Levantei a linha do tempo dela tinha esse formato. Uma espiral à frente com as lembranças do passado e uma espiral dentro da cabeça com o futuro. Olha o que ela dizia, o que ela disse para mim. Minha vida é muito enrolada. Você olha a linha do tempo dela. Uh, Penso sempre no passado, estou com a minha cabeça sempre no passado. O passado está na frente dela, a linha do tempo do passado está à frente dela. O futuro, para mim, é muito confuso. Está dentro da cabeça também numa forma de espiral. Então, desordenado para o pensamento dela, porque estavam as coisas misturadas. As linhas do tempo representam a vida das pessoas. Uma vez eu estava dando curso numa escola, levantei a linha do tempo do grupo, né? Lá que estava tendo o treinamento, e uma das participantes tinha uma linha do futuro pequenininha, com 15 centímetros, muito pequenininha. No intervalo, eu fui conversar com ela por que ela tinha aquela linha do tempo de futuro tão pequenininha, e ela disse: é o seguinte, o meu futuro agora é apenas de 2 semanas. Ela me contou que ela perdeu o marido e um filho de 1 ano num acidente de carro. Aquilo destruiu a vida dela, tá? Então ela não pensava no futuro com mais do que 2 semanas, porque o futuro dela tinha sido destruído completamente, ela não queria mais passar por essa experiência. Então ela só conseguia pensar no futuro de 15 dias. Mais do que isso, ela não se aventurava, porque ela tinha perdido o futuro. Veja a representação direto para a linha do tempo dela em termos de futuro. Não penso no futuro. Esse outro aqui, por exemplo, essa era uma linha do tempo. O futuro está para frente, vocês veem, mas ela tem duas linhas, era uma moça, tem duas linhas, né, uma linha quebrada para o passado. O passado ligado ao agora, tá, é esse mais próximo que é na cabeça. Então, o passado não resolvido lhe doía muito, porque as emoções estavam indo direto para a cabeça. E o passado, que já passou coisas resolvidas, indo para trás, distante do corpo. Portanto, o que tinha acontecido no passado não lhe incomodava mais. Né? Nesses dois casos, aliás, todos os casos, a gente faz uma retificação, uma mudança na linha do tempo que ajuda a resolver esses problemas de maneira muito fácil, muito fácil. Mais dois exemplos. Esse aqui foi um gerente. Esse gerente tinha uma linha do tempo múltipla. O agora estava ali na frente, o futuro eram 7, 8 linhas. Eu botei 5 aí, mas eram 7, 8 linhas, uma em cada direção no futuro. Eram linhas múltiplas do futuro. Qual era o problema dele? Ele não conseguia tomar uma decisão. Quando ele tinha várias alternativas para tomar uma decisão, várias opções, cada opção ocupava uma linha do tempo diferente do futuro. Quando ele queria pensar numa opção, ele entrava na linha do tempo daquela opção e analisava.
ia pensar em outra opção, entrava na linha do tempo daquela opção e analisava. Ele fazia isso com todas as opções, cada uma na sua linha do tempo do futuro. Ele não conseguia era olhar e comparar uma opção com outra. O problema dele é que ele era incapaz, não tinha condição, ele não conseguia olhar todas ao mesmo tempo, por isso tomar uma decisão. Era extremamente complicado para ele decidir, porque ele não conseguia pensar numa comparação, porque ele só entrava numa linha do tempo de cada vez. E ele, para poder comparar, precisava olhar todas as linhas do tempo. Eu juntei todas essas linhas do tempo num futuro só, e ele passou numa linha só, e ele passou a poder analisar as alternativas. Mudança da linha do tempo é muito fácil de fazer. Essa pessoa aqui, próxima, não era um problema, é apenas uma linha do tempo de uma pessoa extremamente, assim, uma vida espiritual muito intensa. A linha do tempo era uma espiral que se abre para o futuro à frente dela e uma espiral que se abre para o passado atrás dela. Então, ela tinha o infinito da vida dela para frente e o infinito dela para trás na sua história, representando bem esse lado espiritual dela, as crenças dela em termos da vida futura e da vida pregressa e da amplitude que ela tinha tanto no passado quanto no futuro. As linhas do tempo representam totalmente, de alguma forma, é uma metáfora da vida. Então, com mudanças na linha do tempo, a gente consegue muita coisa. Aqui estão exemplos que são trabalhados em terapia com a, trabalho da linha do tempo, mudanças na linha do tempo. Mudar a velocidade do tempo na vida, fazer a vida ficar mais rápida ou mais devagar. Tá? Mudar o pensamento muito focado no passado, provavelmente a linha do tempo do passado está na frente, então a gente muda essa posição. Dificuldade de pensar no futuro, tem gente que não tem linha do tempo do futuro, o futuro está numa direção tal que ele não consegue pensar no que vai acontecer no futuro. Facilitar a realização de planos e projetos, mudando as direções de linha do tempo de acordo com os planos e projetos da pessoa. Desenvolvimento espiritual, por exemplo, qual é a linha do tempo ideal para meditação? Eu fiz modelagem de um monge budista e uso isso para poder fazer a linha do tempo de espiritualidade. Aumentar visão de futuro, você pode mexer com características da linha do tempo, aquilo que eu chamo de submodalidade da linha do tempo, mexer na espessura, na largura, no comprimento da linha do futuro, de acordo com aquilo que o cliente deseja alcançar. Mudar a velocidade. Ah, está repetido, a velocidade da vida. Eu repeti aí. Tão importante que eu repeti. Desenvolver perfil de empreendedor. Perfil de empreendedor é muito especial, linha do tempo especial. Integração de casais, por exemplo, né? Trabalhar simultaneamente com as linhas do tempo dos dois, né? A relação entre linhas do tempo de um e de outro. Encaminhar conflitos interpessoais, como você resolve conflito mexendo nas linhas do tempo, criar ordem na vida, você colocar na linha do tempo as coisas ordenadas e mais outras diversas possibilidades de trabalho só com linha do tempo e promovendo mudanças pessoais. Pois é, gente. Não sei se tem alguma pergunta nova, Luana. Tem aí alguma pergunta nova? Não, Oi? não, Não sem tem? perguntas. Então tá. Então, gente, é isso daí. A terapia da linha do tempo, finalizando, é uma abordagem ímpar nesse sentido, né? Pela capacidade de fazer mudanças massivas, pela possibilidade de deslanchar processos terapêuticos que não estão parados já no tempo, ou a pessoa respondeu pouco a processos terapêuticos que estivessem sendo utilizados, pela possibilidade que você tem de, em pouquíssimo tempo, mudar arquivo emocional inteiro, pela possibilidade que você tem de trabalhar só a nível das emoções e, com isso, mudar comportamentos, motivações, obsessões, implicações, mudar a história de experiências traumáticas completamente, né? Indo trabalhar na causa raiz, o que torna um trabalho totalmente indolor. O trauma você pode fazer sem olhar o trauma, você vai trabalhar a causa raiz do trauma. Todo trauma tem uma causa raiz especial,
e trabalhando lá, você se resolve um trauma sem nenhuma experiência dolorosa, sendo uma dificuldade para o cliente, tá? É muito especial pela possibilidade de você aplicar cada um desses princípios em situações diferentes, em cada um dos tipos de problemas que as pessoas têm. E pelo trabalho também único, que é o trabalho de mudança da linha do tempo, né? Aqui você mexe nas emoções e na estrutura de vida da pessoa, mexendo na linha do tempo de cada um deles. Então, é uma abordagem extremamente rica, ela pode ser trabalhada exclusivamente como, digamos, a técnica principal de trabalho, ou pode ser integrado qualquer outro tipo de trabalho terapêutico que você tenha, respeitando, né, a individualidade de cada técnica terapêutica. Nós estamos ministrando um curso de formação em terapia da linha do tempo, que vai acontecer, deixa eu ir aqui para o próximo aqui, tá? Ah, o curso de formação em terapia da linha do tempo, que está sendo organizado pelo Metafórum, vai começar em maio, é um curso online e temos uma parte presencial de 4 dias, num feriadão, aquele feriadão no final de maio. Ele vai, então, nesse feriadão, são 4 dias que vão ser ensinadas as técnicas terapêuticas, as informações teóricas e aplicações avançadas vão ser dadas online, né, em uma noite por semana. Você entra em contato com o Metafórum, está aí o telefone, e tem todas as informações, inclusive todas as condições e certificações que são dadas. Sobre a TLT em si, se você quiser um pouco mais de informações sobre ela, existe um site da Terapia da Linha do Tempo. Então, ali você pode ver um bocado de mais informações sobre história, característica, bibliografia, etc., indo no terapia da linha do tempo.net. Então, sobre informações diretamente no Metafórum ou aqui no site, né? Não sei se a Luana quer comentar mais alguma coisa sobre o curso, Luana. Eu deixei um recado aqui no chat também para as pessoas que estão aqui com a gente e ficaram até o final. Eu Sim. vou, eu vou abrir minha câmera. Oi, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. É, Foi maravilhosa a aula. E eu deixei um recado aqui no chat para vocês e depois vocês dão uma olhadinha, tá bom? E para todos que também já estavam aqui com a gente, já saíram Opa. também, vou passar essa condição para vocês. Muito obrigada, David, Isaac, Marcelo, todos que estavam aqui com a gente também. É isso. E o meu obrigado a vocês também. Agradeço a paciência de estarmos aqui juntos, agradeço o interesse e estamos Metafórum e eu à disposição de vocês para mais informações. Felicidades É para isso. cada um de vocês. Tchau. Obrigada, Jorge. Obrigada. Boa Tchau. noite. Obrigado, boa Boa noite. E noite. podem procurar a Ju aí para mais informações também. Um Tá grande legal. beijo para vocês. Tchau, Tchau. 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 Obrigado, tchau, tchau. Valeu.